Ora, muito boa noite, muito final de tarde, muito boa final de tarde a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos veem através da TV Espírita. Desejamos a todos uma noite tranquila, uma noite de paz e que possamos todos vibrar neste habitual Evangelho no Lar que vai iniciar neste momento. Relembramos que poderão colocar a água sobre a mesa para que no final a espiritualidade possa colocar as suas energias de amor, as suas energias de paz e que nós possamos reequilibrar a nossa saúde física. Vamos, como sempre, iniciar com uma canção. É Jesus que nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura, é bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar na estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esqueçam que a lei é justa e que a ninguém trará favores. Pagamos erros, isso custa, devemos cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome e todos quantos sentem dores, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sons do mundo que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que o bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui dentro de
vossa em nossa casa, de trabalho, de amor, de conforto, para que assim possamos todos vencer tantos obstáculos que de facto as nossas vidas têm. Te agradecemos também por hoje, mais uma vez, estarmos reunidos fazendo o nosso Evangelho, que é vosso, e ajudai-nos a vencer os obstáculos constantes de todos os lados, em toda a parte do mundo. Tanto e tanto precisam da nossa compreensão, do vosso amor. Ajudai-nos, Divino Mestre. E obrigada por tudo. Mais uma vez reunidos na vossa casa. Obrigado. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, os itens 12 e 13. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Estas palavras podem também ser entendidas assim: deveis sentir-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores estão aqui na terra, são dívida dos vossos erros do passado, e essas dores sofridas pacientemente na terra retiram-vos séculos de sofrimento na vida futura. Vós deveis, então, estar felizes porque Deus reduz a vossa dívida, permitindo-vos resgatá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia e a quem o credor diz: se pagardes hoje mesmo a 100ª parte, eu considero pago todo o resto e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tiverdes pago até ao último óbolo. O devedor não ficaria feliz em suportar toda a sorte de privações para se libertar, pagando somente a 100ª parte daquilo que devia. Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido. Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles são felizes porque pagaram e depois de terem pago serão livres. Mas se tudo sendo pago por um lado, se endividarem por outro, não se chegará jamais à libertação. Ora, cada novo erro aumenta a dívida, porque não há nenhuma, seja ela qual for, que não arraste consigo a punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. No meio desses erros é necessário colocar, em primeiro lugar, a falta de submissão à vontade de Deus. Então, se nas aflições se murmura, se não se aceita com resignação algo que fizerdes por merecer, se acusares Deus de injusto, contrais uma nova dívida que faz perder o benefício que podereis ter retirado do sofrimento. É por isso que será necessário recomeçar, como se a um credor que vos atormenta, vós pagardes dívidas, enquanto contraís novos empréstimos. Entrando no mundo dos espíritos, o homem é ainda como operário que comparece no dia do pagamento. O Senhor dirá a uns: aqui tendes a paga dos dias de trabalho, e a outros, aos felizes da terra, aqueles que viveram na ociosidade e aqueles que fizerem com que a sua felicidade consistisse na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: a vós nada vos é devido, pois recebeste o vosso salário na terra, ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas conforme o modo como encara a vida terrena. Sofre mais quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento.
Ora, aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual abrange num golpe de vista a vida corporal. Vê-a como se fosse um ponto no infinito. Compreende a brevidade e reconhece que esse momento penoso, passado rapidamente, a certeza de um futuro próximo mais feliz, sustenta-o e encoraja-o, e em vez de se queixar, agradece aos céus as dores que lhe permitem avançar. Ao contrário, para aquele que não vê senão a vida corporal, parece-lhe interminável, e a dor oprime-o com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de ver a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar os seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar os outros, atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, tirar daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto por desejo, por inveja e por ambição se coloca voluntariamente em sofrimento e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Do livro Vem Comigo, da nossa irmã Teresa de Magalhães, o item 136, sofrimento. Hoje sentes-te em sofrimento profundo porque te bateu a dor do corpo, cansado, alquebrado, doente. Ou hoje sentes a angústia, a ansiedade, a depressão, em que caíste pelo choque, pelo desgosto, pela partida brusca de quem te fazia companhia e era capaz de ouvir os teus desabafos de alma carente de paz. Jesus contou o mais belo poema a humanidade poderá também cantar. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, os mansió pacíficos, os puros de coração. Não nos enganaria, porém, pois que é verdade popular, que depois da tempestade virá a bonança, num ciclo contínuo que purifica a terra e a alma. Sofrimento é sinônimo de escândalo, de dor profunda, que causamos a nós próprios ou terceiros e que volta no ciclo de contínuo de aperfeiçoamento em resgate mais ou menos dolorosos. Sufraga o sofrimento com amor, porque depois de pagares as dívidas que suportam a bonança da felicidade possível, se te abrirá como consolo para a tua alma resgatada. Incompreensível para alguns ou para muitos, é às vezes contraditório para outros. Este tema das bem-aventuranças continua a suscitar a muitos cristãos, mas particularmente àqueles que professarão outras religiões, uma informação, um esclarecimento que não dará a essas pessoas qualquer tipo de resposta àquilo que é o que aparentemente nos parece ser contraditório de facto. Bem-aventurados os aflitos, porquê? Porque é que eu sou bem-aventurado se nasci pobre? Porque é que eu sou bem-aventurado se tenho um filho mongoloide? Se me aconteceu esta desgraça e eu estou na miséria, porque é que eu sou bem-aventurado? De facto, se não viesse o Consolador, mesmo com a fabulosa, excelsa doutrina que Jesus nos trouxe, a simplicidade das explicações das palavras continuaria a dar-nos ou a trazer-nos dúvidas. Mas, estando aí o Consolador, as dúvidas desapareceram a todos nós, pelo menos àqueles que se têm preocupado em querer compreender melhor a grande mensagem que está por trás. Bem-aventurados porque somos espíritos eternos, espíritos que fomos criados em certa época e que continuaremos na nossa caminhada percebendo as razões de todos os sofrimentos, de todas as dores, de todas as coisas boas que vamos fazendo e aquilo que será o resultado dessas ações. Porque aqueles que fazem o bem, o que é que vão receber em troca? Qual será o benefício desses que só fazem bem?
Mas o que será para aqueles que, como nós vemos, na sua grande e esmagadora maioria, continuam a fazer as piores atrocidades? Aí está a resposta na reencarnação. Aí está aquilo que disse Jesus a Nicodemos e que as religiões continuam tentando transportar outras explicações que nada têm de verosímil. Temos que perceber que as leis do Criador, as leis de Deus que Jesus nos explicou, são leis sábias, perfeitas. E nós entendemos que, de facto, o nosso sofrimento tem uma gênese anterior, como terá uma continuidade se hoje perpetuarmos aquilo que são as nossas inclinações menos saudáveis. Então, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, o cristianismo redivivo, é essa grande consolação que todos aqueles que se debruçam pelo entender e pelo compreender vão cada vez mais sabendo que é raciocinando sobre as realidades que ouvimos ou que lemos que podemos algum dia chegar a conclusões. As respostas estão aí, as explicações também. Saibamos procurá-las como Jesus nos pede. Busca e acharás. É esse o convite que nos faz a todos nós. Nós que já sabemos, mais ou menos, aquilo que são os resultados das desditas, também sabemos como é que as devemos enfrentar. Pela resignação, sim. Pela força, pela oração, mas, sobretudo, pela nossa transformação moral naquilo que a nossa consistência em termos de azares, de dificuldades e procedimentos inferiores continua a pautar o nosso atraso espiritual. Que a paz do Senhor continue a dar-nos força, que através desta doutrina que nos trouxe e nos dê caminhos mais libertos e suaves para aquilo que será a nossa caminhada eterna. Ora, o título de um dos itens é precisamente motivos de resignação. A resignação ou resiliência, não é? É a aceitação do sofrimento. Não é nós conformarmos-nos com, é aceitação, ou seja, sem revolta. Por que motivo? Se nós sofremos tanto, há pessoas que sofrem tanto. Por que motivo? Tal é a dor. Como é que eu posso aceitar esta dor? Não é? Porquê eu tenho que aceitar esta dor? Todos nós aprendemos a oração do Pai Nosso que Jesus nos deixou e há páginas tantas nós dizemos: seja feita a tua vontade, não é? Pai Nosso, Pai, seja feita a tua vontade. Então qual é a vontade de Deus? É que a gente sofra? Será que a vontade de Deus é que a gente sofra? O propósito da criação é precisamente a evolução, não é? É alcançarmos a felicidade plena. Então a vontade de Deus não é que a gente sofra. A vontade de Deus é que a gente evolua e que a gente seja feliz. Temos livre-arbítrio. Somos livres de fazer as nossas escolhas. E, portanto, a nossa vontade é sofrer porque erramos. Porque tomamos, não é, escolhas erradas. Fazemos escolhas erradas. Portanto, a vontade do sofrimento é nossa e resulta precisamente da nossa invigilância e resulta dos nossos erros, da nossa imperfeição. E, portanto, a vontade de Deus é que a gente evolua e que a gente alcance a felicidade plena. Ele cria as leis, não é? Criou as leis, existem iguais para todos e nós temos a liberdade de seguir ou não, sabendo que temos que arcar com as consequências. E, portanto, o sofrimento é sempre o resultado do nosso erro. Então, mesmo assim, será por isso que eu tenho que me resignar? Será por isso que eu tenho que me resignar? A ciência está a evoluir no caminho daquilo que o Espiritismo já vem dizendo há muito, inclusivamente neste percurso da evolução. A única coisa, diz a ciência, que traz felicidade ao homem não é a riqueza, não é. Fizeram
experiências, com vários grupos de pessoas para conseguirem perceber o que é que traz felicidade ao homem. A conclusão que chegaram foi que não é a ciência, não é a riqueza, não é a beleza, não é o poder, mas é a superação. A superação é a única coisa que nos traz felicidade. Então, qual é o nosso objetivo? Não é? Qual é a nossa missão na Terra? A nossa missão na Terra é precisamente superarmos-nos. Superarmos-nos, estamos aqui para aprendermos a amar, para alcançarmos um dia a felicidade plena, e precisamos de nos superar as nossas imperfeições. Só que muitas vezes, não é? Na maioria das vezes, nós só conseguimos aprender a amar pelo sofrimento. Só sentindo na pele a dor que provocamos no outro é que nós aprendemos a não voltar a fazer. Então, qualquer um de nós que todos temos os obstáculos na vida, todos temos sofrimentos, temos que ter a certeza de uma coisa: Jesus ensinou-nos a sofrer. Mas nós estamos na Terra e não estamos sozinhos, não é? Porque se Deus quisesse que a gente sofresse, mesmo a sério, colocávamos-nos na Terra sozinhos. Estávamos sós a sofrer horrores sem podermos ser consolados por ninguém. E, portanto, Jesus colocou-nos na Terra com várias, não é? Com outros irmãos iguais a nós. Para quê? Para que, na realidade, possamos sofrer, mas com auxílio. Não é? Aprendemos o valor da fraternidade, o valor da solidariedade, o valor da caridade, tudo isso. E Jesus, no seu percurso no Calvário, também foi ajudado a transportar a sua cruz. Ele ensinou-nos a sofrer. E se nos ensinou a sofrer, vamos segui-lo, vamos perceber toda a sua vida no sentido de tentarmos aplicar à nossa. E, portanto, com certeza que sim, nós teremos a nossa ajuda, teremos que levar a nossa cruz até ao fim para nos superarmos, não é? Para nos superarmos. Então, no finalzinho deste caminho que trazemos aqui nesta vida, nós vamos poder, se nos resignarmos, se aceitarmos o sofrimento como um propósito de evolução e de aprendizado, não sentarmos debaixo, não é, de uma bananeira à espera que ele passe, mas tentando fazer diferente. Se eu estou a sofrer porque errei, então eu vou fazer diferente, vou aprender com isto e vou fazer diferente. E no finalzinho, quando chegamos à meta, eu superei mais um obstáculo, porque Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que aquela que nós conseguimos suportar. A chave destas bem-aventuranças, como nós temos vindo a analisar, reside naturalmente no conceito de vida, da imortalidade da alma e das vidas sucessivas ou da reencarnação. Só assim é que nós podemos perceber porque é que Jesus dizia que os aflitos eram bem-aventurados e os injustiçados também eram bem-aventurados e todas as outras bem-aventuranças que ele falou. Pegando um pouco nisto que estava a dizer a Diana e recordando essa fase do Calvário, nós podemos ver que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E o bom ladrão e o mau ladrão representam aqui algumas atitudes que nós ainda temos e que nós ainda tomamos. E, como nós vimos, não é? 3 cruzes e caminhos diferentes para chegar a essas cruzes, a esse sofrimento. Jesus, não é? Podia, não é, olharmos para aquilo que ele fez, o fim que teve, que injustiça terrível, como é que é possível, não é? E a atitude dele perante aquilo que foi a aplicação das leis dos homens, não é? Os homens é que o condenaram, os homens é que o crucificaram e ele, como, não é, conhecedor das leis de Deus, pediu perdão, porque eles não sabiam o que faziam, porque ele sabia perfeitamente, não é, que era ainda as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, que o colocaram naquela situação e que ele, naturalmente, aceitou para nos dar a lição de como é que nós podemos
aceitar, encarar o sofrimento, como vimos a Diana referir. E depois temos os dois exemplos daqueles que efetivamente tiveram um livre-arbítrio, não é? E usaram no mal, fizeram coisas erradas, não é? Eram ladrões, furtavam, e temos ali duas posturas diferentes. Temos a postura daquele que, olhando para Jesus e para o seu exemplo, percebe: este está aqui, crucificado ao pé de nós, sem merecer, não é? E não reclama, não se queixa. Eu estou a receber por aquilo que fiz e compreendo hoje que é errado. Então quero mudar da próxima, não quero voltar a cometer os mesmos erros e peço-lhe que se lembre de mim quando entrar no paraíso, não é? E Jesus diz-lhe que hoje, naquela hora, ele estará consigo, porque ele compreendeu naquele momento que o caminho que ele seguiu era errado e que o que ele estava a colher era justo, era fruto dos erros, das faltas que ele tinha cometido. E, portanto, a nossa postura perante o sofrimento, quando nós compreendemos que a causa desse sofrimento está em nós, seja nos atos da atual existência, seja de existências anteriores, nós temos uma postura diferente, ou deveremos ter uma postura diferente, de compreensão, de aceitação, de utilizar esse sofrimento como algo, como dizia a leitura, de pagamento, de saldar as nossas dívidas, os nossos erros e procurar não contrair outras, não agravar mais a nossa situação. E depois, no outro extremo, temos o outro ladrão, com uma atitude totalmente diferente, procurando desculpar ou tentar sair daquela situação, sabendo que tinha errado, como muitos de nós ainda fazemos, não é? Sabendo que não agimos corretamente, mas procurando que haja uma exceção, que haja uma lei diferente, que haja uma atitude e um comportamento diferente para os nossos erros, que de alguma forma não nos castiguem, não nos tragam sofrimento, não nos tragam dor. Mas as coisas não funcionam assim, porque não é Deus que nos castiga. Nós é que violamos as leis de Deus e automaticamente as consequências vêm. Portanto, colhemos aquilo que semeamos. E essa é a verdadeira postura que aqui a leitura nos vem mostrar de quem são os bem-aventurados que sofrem, que são aqueles que já compreendem a causa dos sofrimentos, aceitam esse sofrimento, libertam-se dessa dívida e amanhã terão uma vida mais feliz dentro daquilo que poderá ser a felicidade que nós podemos obter neste mundo. E os outros são aqueles que ainda procuramos desculpar os nossos erros, não aceitar o sofrimento, revoltarmos contra esse sofrimento e que, na maior parte das vezes, em vez de saldarmos as nossas dívidas, ainda agravamos a nossa condição e ainda acumulamos mais dívidas para as nossas próximas existências. Então, é este o ensinamento dos bem-aventurados, os aflitos, da resignação, de nós procurarmos aproveitar essa dor e esse sofrimento em nosso benefício, libertando-nos dos nossos erros, das nossas dívidas e então partindo para, obviamente, existências mais felizes, com menos sofrimento, com menos dor. Jesus, permite-me que eu peça em nome de todos, os aqui presentes, fisicamente ou mentalmente, que os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos socorrem, que nos aliviam, que nos ajudam, na verdade, possam hoje levar de nós o que tenhamos de bom em nós, as nossas energias, os nossos pensamentos, levar para aqueles que mais precisam. Os nossos irmãos, que por qualquer razão estão no leito de dor, seja internados, seja em casa, em cárcere, ou vítima destas guerras terríveis que estamos a sentir no nosso planeta, Senhor. Abençoa a todos, leva, para que se sintam bem, para que se sintam melhores, esperançados,
E se houver alguém que em algum sítio esteja sozinho, que não tenha ninguém que se lembre dele, leva de nós as nossas lembranças, Senhor. Leva de nós, para que esse irmão possa recuperar-se, seja ele quem for, esteja ele onde estiver. Obrigado, Senhor, e que Deus nos ilumine a todos. Assim seja. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará. E a luz triunfará. Ao homem que teme prosseguir a errar sem parar, gritamos que resolve ruir quando não vai sofrer até mudar. A terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutai e aprendei os frutos da forma de viver. Bons os bons, maus os maus, tal é a lei. E chegamos então ao fim de mais um Evangelho no Lar. Podemos agora beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa, ou, se preferirmos, continuar a analisar este texto junto com os nossos familiares para aprendermos um pouco mais. Também o poderemos fazer. Nós por aqui vamos terminar este nosso Evangelho, não sem antes relembrar que temos palestra todas as segundas, quartas e sextas ao vivo, aqui nas instalações da Associação, por volta das 20 horas de Lisboa, 16 horas de Brasília. Também temos o nosso Evangelho na próxima terça, portanto, todas as terças às 20h30, assim como o programa acontece no Centro Espírita às quartas-feiras, depois da nossa palestra em direto. E relembramos também que no próximo sábado, dia 30, teremos novamente o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira connosco para dar continuidade ao estudo do livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cantos Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, desta vez para analisarmos o capítulo 16º, que nos vai falar de Tomé, portanto o tema central, ver para crer. Então desejamos a todos uma continuação de uma noite tranquila e de paz, de um fim de tarde, de um fim de dia também pleno de amor e de paz. Que Jesus a todos abençoe e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.